Sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem. Há 8 anos eu trago humor para a paternidade lá nesse perfil. Sou pai do Arthur e da Gabriela e marido da Letícia. E eu sou Letícia Franco, psicóloga, especialista em infância e família. E vocês encontram lá no Instagram como @psicoleticiafranco. E esse é o episódio número 7 do nosso podcast. E vamos avançar. Faz uns 2 episódios, eu acho, a gente falou sobre os terríveis 2 anos, o Terrible Two, que amedronta muita gente, é muito marcante. E a gente vai avançar um pouquinho falando sobre os 3 e 4 anos. E toda essa fama dos terríveis 2 anos fazem parecer que o que vem na sequência não é tão importante ou não é tão marcante, mas é, né? É muito. Tem coisas muito importantes que acontecem nessa fase. Inclusive, dá para pensar que a gente tem movimentos que começaram, né, anteriormente que vão se encerrar nos 3, 4 anos. Então, é importantíssimo. Por exemplo, Terríveis 2 anos se fala das birras e vocês já pensaram que vai provavelmente até os 2 anos e 364 dias, né? E claro que só porque fez 3 não muda necessariamente, mas então é uma continuação. O que acontece é que a gente já está um pouco mais adaptado àquela criança birrenta e já sabe lidar um pouquinho melhor, porque já se passou um tempo de treino também, né? Exatamente, e vem muitas questões que elas realmente não é porque fez 3 anos que vão se resolver e possivelmente começaram a ser resolvidas, mas que vão se encerrar ou se completar aos 3, aos 4, aos 5. Isso aí, sim. Acho que os 2 são o início de uma mudança, assim, né? Sim, e no final dos 3 anos acontece uma fase, então, do desenvolvimento infantil muito importante, que é de uma separação maior da mãe, né, uma independização, uma individuação do bebê da sua mãe, e é uma fase tão importante que assegura algumas questões do desenvolvimento que vem a seguir, né? Por exemplo, a entrada na escola dos grandes, a formação da identidade depois, um maior manejo social da criança. Então, é muito importante e gera muita angústia nos pais também. E com 4 anos tem uma coisa meio mágica. A criança, e aí faça um esforço para lembrar dos seus 4 anos, ou dos 4 anos das crianças perto de vocês, que tinha uma coisa de ficar grande com 4 anos. E que é muito interessante também. E é um processo que eu acho que a gente, eu pelo menos, a gente olha e num primeiro olhar parece que o nosso filho, a nossa filha deu uma regredida, voltou um pouquinho a ser um bebezinho nessa fase que tu falou de ficar mais agarrada, mas que isso é um processo para evoluir, né? Para esse desprendimento que tu comentou, e que é aos 4 anos que tá virando grande, né? Sim. E a gente chama um processo de separação e individuação, né? É um processo que, na verdade, tem que iniciar num grude extremo dos dois. Então, não tem como separar alguém que não está, então, primeiramente, grudado junto, né? Então, é uma fase, por exemplo, a Gabi tem 4 anos. Ela, pensa bem, ela nessa fase dos 4 anos, foi a fase que ela se interessou por cola, tesoura, tá? Uhum. E tem a ver com essas coisas, né, de separar, de juntar, de colar, de descolar, né? Então, a gente vê isso num processo, né, psicológico da criança, como ela vai se interessando. Igual crianças de 2 anos que vão gostar de melar as mãos, de brincar com sujeira. Então, são algumas curiosidades, assim, que eu tô trazendo, né? E que a gente vai percebendo que não é só a Gabriela, né, que faz isso. Vai ser toda a turminha dela, que lá na escola estão trabalhando com a tesoura, com a cola, e aquilo ali faz um sentido, assim, para eles impressionante, né? E que fala de um desgrudar
desgrudar-se, né, dos pais, principalmente da mãe. Sim, principalmente da mãe, porque foi dela, né, e com ela que ela estava tão grudada, primeiramente. Então, vamos falar um pouco do que eu agora dei um spoiler, né, do processo completo, vai ser quando conseguir, então, fazer melhor essa separação e essa individuação. Mas, dentro desse processo, tem aí várias subfases, várias questõezinhas que a gente vai vendo, né? Então, por exemplo, uma criança voltando ali para os 2 anos, entre 2 anos e 4 anos, a gente espera que aconteça o desfraude. Mas é um processo, né? Então, algumas crianças vai ser mais rápido, outras mais lento, outras vão mostrar o interesse e a gente vai poder incentivá-las, outras não mostram qualquer tipo de disposição para isso. E aí, então, a gente vai aguardar mais, né? Outras continuam na fralda noturna mais tempo. Então, assim, a gente tem uma variação enorme nesse período. É um período bem grande, né? 2 até 4 anos. Já teve uma época, não, há mais tempo, que se exigia que aos 3 anos, por exemplo, era o limite para estar desfraldado. Hoje a gente já consegue entender um pouco mais que não é tão incomum assim que a criança passe até dos 3 anos, né, um pouquinho. Tudo tem um limite, né, e tudo tem que ser avaliado, mas então é sim um processo. Assim como não chorar quando deixa na escola, é um processo, né, e dormir na casa de alguém é um processo. Algumas coisas podem ser aprendidas, por exemplo, o desfraude. Tem pessoas que vão defender que é um treinamento também, né? Dormir na casa dos avós, de certa forma, também é um treinamento. Agora, a sensação, né, de segurança, isso não dá para se treinar, né? Isso tem que ser adquirido, conquistado. Construído, né? Ótima palavra. Então, acho que pensei na gente falar um pouquinho dessas construções para conseguir também ver essa fase que ela não é tão então aterrorizante quanto os 2 anos, mas ela é bastante enlouquecedora para as mães e para os pais, né? E eu vou dizer aqui para as mães nesse sentido da separação que está ocorrendo, né? E que vai ter um desprezo nessa fase, né, sobre a mãe. Depois vai ter um grude extremo de novo, que é o que tu trouxe de uma regressãozinha, né? Até poder ir mais para frente. E aí a criança se interessar pelo que está para além da mãe. E às vezes o pai está ali, viu? Às vezes é quando começa a se interessar pelo pai, né? Mas vai se interessar pelas amizades, pelas relações sociais, ainda de uma forma bem imatura, né? Por exemplo, a criança na cidade tem muitíssima dificuldade de compartilhar brinquedos. Sim. Né? E a gente poder entender isso e não forçar ela. Né? Então, tem tudo isso que ainda está numa transição. Quando chega lá na escola dos grandes, aos 6 anos, ela já vai estar, sim, dividindo as coisas, ela já vai estar interessada em aprender a ler e escrever. Mas a gente vê crianças com 4 anos super interessadas em leitura, em escrita, já querendo conhecer mais as letras e escrever cartinhas, né? E outras que não. Então, a gente vê uma variedade muito grande nessa fase. Né, que vai ter a ver com estímulo, que vai ter a ver com oportunidades e que vai ter a ver com esse senso de segurança interna da criança sobre o mundo que está para além da relação com a mãe. Sim, do que ela pode experimentar, do que ela pode se interessar, né? E realmente, e o meio é muito fundamental nisso, né? Que nem... É horrível, mas a gente sempre acaba comparando crianças, comparando filhos e comparando os nossos, tipo, como a Gabriela tem o Arthur como referência, o interesse dela em ler, em escrever, em letras e tal é muito antes dele, né? E até as habilidades sociais, por ter um irmão mais velho, com certeza, né? E tu imitar, porque a gente aprende muito pela imitação. É de algo de outro patamar, assim, né? Que o Arthur teve que conquistar isso na raça, né? Então, isso é bem interessante e a gente pode falar disso, né? Outra hora, sobre a relação de irmãos e sobre
o isso segundo filho, né? Rende bastante. Com certeza, porque traz novas demandas e novas aventuras, né, para a família. Tá, e essa separação que aparentemente é um dos grandes marcos dessa fase, assim. Quando ela acontece, o que muda? O que a criança ganha? O que a gente ganha? A vivência desse processo de separação e individuação vai ser muito característico de cada dupla, né? Então, vai ter, sim, duplas que vão ter essa fase mais complicada, com mais dificuldades, e vão ter outras duplas que vão passar melhor por essa separação e individuação. A conquista da separação e individuação vai gerar na criança, então, um senso de si muito maior. Ela vai conquistar, né, um saber sobre ela, porque ela já tem o que a gente chama de constância do objeto. Ela já sabe que a mãe está ali, mesmo que ela não enxergue a mãe. Então, ela já tem a mãe dentro dela, né? E aí, isso é o que a gente fala, assim, da segurança. Então, eu tenho segurança quando eu tenho aquela internalização do que eu represento para minha mãe, para o meu pai, do que eu consigo, do que eu sou capaz, e uma separação desse tamanho, né, de eu não ser mais dependente da mamãe, vai gerar um senso de si, então, de capacidade e de busca para o mundo. Então, é uma abertura de um mundo, por isso que antes também falei de encontrar o pai nessa abertura, né? E aí a fase seguinte é a fase daquele enamoramento pelo pai ou pela mãe, né? E que é já de uma outra conquista, né? De desenvolvimento. Depois vai ser um enamoramento pela professora, né? Isso tudo é o interesse nas relações, que até os 3 anos era focado na relação com a mãe. E quais seriam as dificuldades desse processo, então? De separação? As dificuldades quando no caminho? No caminho, e se não acontece, pode acontecer, né? No caminho, vou dizer assim, que é uma fase muito trabalhosa, né? Porque vai envolver... É uma fase da relação para depois, então, haver essa diferenciação. Então, tudo que é da relação humana é super complexo, né? Porque daí são 2 individualidades, 2 subjetividades ali que, por vezes, se misturam, por vezes se separam. Então, a gente vai ver pessoas com mais dificuldades nas relações, né? Com dificuldades nessa fase. E aí, a criança, ela é o fruto também, ou dessas características, sim, também maternas e paternas, né? Então, assim, fica muito claro, né, como a criança, ela é esse espelho também, né, do que acontece com os adultos. Então, por exemplo, só que as crianças, elas também elas têm um potencial enorme de desenvolvimento, e elas geram nos adultos também mexer as engrenagens dos adultos, né? E fazer também ocorrer algumas mudanças. Então, por isso que, né, um filho não é uma cópia exata dos pais. Não. Tem ali um desenrolar e tem muita aprendizagem no processo. Então, quando uma criança, no final dos 3 anos, consegue, né, ir para o mundo e deixar a sua mãe, e deixar a mãe, ela segura, e a mãe também, tendo certeza que a mãe também se sente segura sobre ela estar indo, né, voar dela, na independência, eu tenho uma condição muito favorável para um ótimo desenvolvimento de personalidade, de identidade, né? E aí, atrapalhações nesse processo, de, por exemplo, uma mãe que se sente abandonada quando o filho gosta de ir para a escola, gosta de ir na casa de alguém, né? É claro que isso vai gerar um monte de situações conflituosas dentro dessa mulher,
né? E aí dentro da criança também, a gente já falou aqui várias vezes, né, de como a criança sente tudo, bebê sente tudo. E a gente às vezes acha que o bebê, daí então, ou as pessoas acham que o bebê não sente nada, né, e não passa nada para ele, ou então elas acham que só o bebê sente, que depois de grande, daí é porque escutou alguma coisa, né? Então tem às vezes uma dificuldade sobre a linguagem aqui, né? Então, a criança já sabe falar, a criança já escuta e já entende. Agora é mais complicado porque agora ela entende, né? Eu vou seguir defendendo que, além de ela entender alguns termos realmente formais da comunicação, ela continua com uma ligação muito estreita com os seus genitores, com os seus cuidadores principais. E ela vai, sim, sentir tudo também, né? Para mim, o que significa essa fase, né, de uma separação, então, dessa dupla que um dia foi tão unida, né, quase simbiótica, e simbiótica também, é o que vai escancarar que o filho cresceu, né? Assim, ó, não tenho mais um bebê em casa. E isso gera angústia para alguns, porque alguns teóricos da psicologia do desenvolvimento vão dizer assim, o desenvolvimento vai acontecer, querendo ou não, de alguma forma a criança vai andar para frente, né? Outros teóricos vão ter algumas visões um pouquinho diferentes, mas de fato, então, assim, meu filho cresceu, eu não tenho mais um bebê em casa, significa que aquele cordão, aquela linha tão estreita no nosso relacionamento, ela hoje é diferente, está alargada. E o filho pode, então, ir mais livre, né? Que nem botar sabe, a cordinha mais longa para o animal poder passear mais longe no pátio, essas coisas assim, né? É a sensação que dá. Tem segurança, né? Mas consegue alcançar mais, tem mais liberdades. Pode se aventurar mais. Né? Pode se aventurar mais. E um pai e uma mãe que permitem isso vão ser, sim, pais que vão estar dando chances, né, maiores de desenvolvimento, porque isso seria quase a própria estimulação, né? É tu poder deixar o filho ir. Por que a gente consegue deixar ele ir? Ou quando a gente consegue deixar ele ir? Quando a gente tem segurança também sobre nós mesmos nesse papel de provedores do crescimento, né? Sim, se o teu trabalho, tu sente que o teu trabalho foi bem feito. Sim, até ali. Daí lembrando, né, que não é um trabalho perfeito, Sim. Que a gente não vai ser perfeito nesse processo, mas que quando a gente tenta acertar, quando a gente é suficientemente bom, a gente consegue, então, aliviar também essas culpas, né, e se a gente não está conseguindo, a gente tem que buscar ajuda, né, para que o seu filho possa realmente se desenvolver, crescer e ir para frente, né, e ir para longe, um pouco mais longe, né? E alguns problemas que a gente tem visto, então, também está bastante relacionado com o período da pandemia que a gente viveu. Então, as crianças com menos experiências de separação. Sim, menos experiência social, né? Então, exatamente. Menos experiência social, a escola não estava aberta, as praças estavam um pouco menos frequentadas, quando tinha, né, a interação, tinha uma máscara na sua frente. Então, teve ali alguns percalços importantes que aconteceram nessa fase e que fizeram crianças dessa idade, dos 4 anos, chegarem mais hoje em consultório, por exemplo, para psicoterapia, para avaliação psicológica. Então, a gente vê assim, né, a importância de um estímulo sobre sucessivas separações, pequenas separações, quando, por exemplo, nessa fase de uma criança já com 4 anos, uma mãe já está bem interessada no seu trabalho, por exemplo, em retomar sua carreira, em construir uma nova situação, né? Talvez até ter outro filho, tá? Poderia ser também. E aí a criança tem que se adequar com isso, tem que ter essa experiência também de também deixar a mãe ir, né? Uma das coisas muito curiosas que acontece é que a criança, quando ela vê que a mãe começa a deixar ela ir mais para longe, né, deixar ela explorar o ambiente um pouquinho mais distante dela, a criança logo se dá conta que se ela pode fazer isso, a mãe também pode. E isso aterroriza ela, né? Isso ainda é antes da fase
que eu tô descrevendo da separação e individuação de verdade. Sim. Né? É o Então, começo. um pouquinho antes, ela fica bem apavorada com essa quantidade de liberdade, né? Depois, ela vai, então, buscando na relação anterior, na relação de base, no que foi construído até aqui, a segurança para poder, de fato, ir, né? Um belo exemplo é esses dias aconteceu aqui em casa da Gabi. A Gabi tava meio difícil assim, né? E daí a gente notou que tinha alguma coisa disso, assim. Ela tava mais grudada com a Lê e tal. E daí ela externou claramente isso, né? Foi contigo no quarto. Sim, ela disse que ela não gosta de mudança. Que ela não gostou tanto assim que a gente botou um beliche no quarto e tirou a cama antiga, né? E mais cedo ela tinha perguntado se eu ia trabalhar naquele dia. E eu tava de férias ainda. Ah, sim, foi ali no final das férias. Então, não, amanhã eu não vou trabalhar, né? Tá, mas hoje tu teve que trabalhar um pouquinho. De fato, eu tinha feito um pequeno trabalho no meio das minhas férias, né? E ela não gostou disso também. Né? Alterou um pouco a ordem do que ela estava querendo controlar. Porque ainda tem resquícios, né? Lembra que eu falei que até os 4 anos vai ter esse desfraude completo e tal e tal. A Gabi desfraudou muito cedo. Enfim, também paga o pato por isso, né? Mas ainda tem resquícios desse controle todo, né? Até ela alcançar, de fato, uma melhor individuação. E controle das próprias coisinhas dela, né? E largar de mão outras, inclusive a sua mãe, né? Então ela disse, eu não queria que mudasse, porque eu vou esquecer, né? Eu vou esquecer como é que era. E aí, claro, tinha outras coisas envolvidas, que daí a gente vai entendendo, assim, né? De ela ver um vídeo e saber que ela não lembra daquela fase de quando ela era bebezinha e querer saber, tá um pouco curiosa sobre essa fase, que daí vem a coisa da regressão que tu falou antes, né? Então, regrediu um pouquinho, queria saber como é que era lá quando ela era bebê. Por quê? Quando ela era bebê, era gostoso que ela mamava na mamãe, que ela ficava grudada na mamãe. Então, ela fala, né? Hoje... Mãe, eu quero que tu me leve hoje no colo, porque eu tô com saudade do colinho, né? Eu dou colo todos os dias pra ela. Ela tá com saudade do colinho que ela vai perder daqui a pouco. E até ela poder entender que ela nunca vai perder, porque tá dentro dela isso, né? Mas ela conseguiu externar, então, que tava com medo que as coisas mudassem. Da mudança. Né? E aí eu disse pra ela que crescer era legal, e que acho que quando ela falava mudar, ela tava falando que ela tinha medo de crescer também, né? Mas era legal crescer, que tem coisas novas, né? E aí ela conseguiu ir mais pela via do irmão, e aí a gente conseguiu conversar algumas coisas bem, bem legais. Mas ela chorou nessa conversa, né? Então a gente via, de fato, uma preocupação dela sobre essa nova fase que ela está enfrentando, né? Aí vocês vão, talvez, né, me perguntassem assim, tá, mas não era pelos 3 anos que isso ia acontecer? No final dos 3 anos tinha que estar completo isso? Pois é, então a Gabi é uma criança que viveu na pandemia mais da metade da sua vida. Quase toda a sua vida foi na pandemia, com os pais trabalhando em casa, com muita proximidade da família nuclear e poucas idas, né, para o social. E tudo isso também abalou bastante justamente essa fase, né? Sem falar de um alargamento da fase de controle, porque a gente estava mais obsessivo com o controle, né? De não esquece a máscara, bota a máscara, não bota a mão no olho, não bota a mão na boca, álcool gel, né? Então tinha ali quem é que veio, por que veio, não é para vir, né? Não, hoje vai vir um prestador de serviço, né? Um técnico da internet, e aí, tá, mas ele veio de máscara? Não acredito que não veio de máscara. Enfim, coisas que as crianças ouviram, né, e que foi alargando também toda essa sensação de maior controle numa fase, então, muito complicada, né, uma fase que a gente teve perdas, então tudo isso tem um peso enorme na aquisição de uma maior individuação, separação nessa relação mãe-bebê, né? Mãe-criança. Faz sentido pra ti? Faz muito sentido. E é muito difícil pensar isso, que ela realmente, né? Sei lá.
mais da metade da vida dela foi nesse meio conturbado, né? E daí a gente... E todo mundo que passou por isso, a gente tem que se dar conta um pouco e não esperar um comportamento exatamente igual como a gente esperaria de outra situação, né? Sim. E por outra via, então, pensando nos 4 aninhos e nessa coisa meio mágica de que eu fiquei grande, né? É muito bonitinho de ver e tem muitos exemplos. Eu coleciono exemplos dessa fase. E começa com a minha mãe me contando como é que aconteceu quando eu fiz 4 anos. Não sei se tu sabe essa história. Não sei. É assim, eu perguntei, mãe, quando é que eu vou ter cabelo no xixi? E aí a minha mãe disse, quando tu ficar grande, né? E aí, na manhã dos meus 4 anos, eu fui correndo olhar e fiquei muito frustrada, né? Que não tinha nascido nenhum cabelo. Então, também as crianças falam, muitas crianças, né? Falam assim, quando eu tinha 3 anos, eu fazia isso, né, mãe? E agora ela tem 4 anos e 2 dias. Sim, né? Léguas de distância. Léguas de distância. Quando eu tinha 3 anos, eu chupava bico. Né? E a criança acabou de abandonar o bico com 4 anos. Então, o Arthur foi com 4 anos, ele se despediu do bico com uma vontade, né? E uma certeza que com 3 anos ele não tinha. Né? E foi a virada essa dos 4 anos. Então, os 4 anos dentro da criança, né, parece, sim, ser algo muito significativo. E eu tenho realmente muitos exemplos disso, assim. Né? Então, de largar bico, largar mamadeira, dormir fora, né? Dormir na cama no seu quarto. Né? Muitas crianças sentem isso. E dizem, quando eu tinha 3 anos, não, quando eu tinha 3 anos era diferente, daí eu não conseguia fazer isso. Agora eu consigo. Olha o que eu consigo agora que eu tenho 4 anos. Né? Mas não, eles cresceram, óbvio, e na cabecinha deles cresceram muito, mas é óbvio que tem resquícios de outras fases. A birra não vai parar, vão ter coisas ainda de fases anteriores, né? Sim, até diria assim, né? Ainda vão acontecer birras, ainda vão acontecer descontroles, né? Ainda vão acontecer inseguranças. Isso vai ter, né? Isso vai marcar um pouquinho, vai marcar muito a singularidade daquela criança também e daquela família, de como isso tudo se dá, né? Então, de fato, a gente vai vendo essas coisas, né? E cada desafio novo que se apresenta agora, eu vou dizer, para a criança, vai também implicar em como ela vai resolver aquele probleminha, né? E aí a gente vai poder ver também uma criança com capacidades, né? A gente vai dizer assim, nossa, que inteligente que é essa criança, porque ela consegue resolver probleminhas do cotidiano dela. Né? E aí a gente vai também percebendo que a criança já tem uma vidinha separada da gente. Isso é muito louco, né? Que ela conta sobre o dia na escola e os causos com os coleguinhas. E como isso já faz... Ela já mostra um jeito de pensar, um jeito de agir, né? E ela lida... Por isso que a escola ela é tão interessante, é um espaço muito interessante de desenvolvimento, que vai ter, sim, na educação infantil, uma relação com crianças de várias idades, próximas, mas várias idades, ou até mesmo crianças que estão passando agora por uma fase que a outra acabou de já conseguir andar adiante, né? Então, por exemplo, no pensamento da criança, a gente vê muito isso. Crianças que já conquistaram alguns aspectos do desenvolvimento cognitivo e outras que ainda não, mas que estão quase lá, né? E que, inclusive, com o aprendizado conjunto ali com o coleguinha, vão até ir além, né? Conseguir logo desenvolver. Ou então é uma frustração muito grande da criança que consegue, mas que o outro não consegue, daí não acompanha. Né? Então, por exemplo, a Gabriela, 4 anos e 10 meses. Os coleguinhas dela acabaram de fazer 4 anos. As melhores amigas dela acabaram de fazer 4 anos. Estão na mesma turma.
E a Gabi já sabe brincar de esconde-esconde. E ela sabe que não é legal quando a gente entrega onde o outro está escondido. Então, na escola, quando eu chego para buscar ela, ela adora se esconder, né? Se esconder e que eu tenha que achar ela, né? Então, é claro que a gente já viu que ela está escondida, a professora faz um sinalzinho, mas o que os adultos fazem? Os adultos fazem um sinal com o olho, com o dedo escondido, né? A gente sabe brincar disso. Sim. O que aconteceu? As menininhas com recém 4 anos ou quase 4 anos vieram direto. Letícia, a Gabriela tá ali, a Gabriela tá ali. O que aconteceu? A Gabi ficou muito braba, mas muito braba. Muito mesmo. Muito mesmo, né? E porque as colegas dela ainda não têm algo que ela já tem. Né? Então, isso tem a ver com ela ser quase 1 ano a mais, né? Porque, então, o aniversário dela é em abril, o ponto de corte para a escola é 31 de março. Né? Então, tem coisas ali do desenvolvimento que vai sim pegar. Depois, com 8 anos, 9 anos, isso já não tem mais tanta... Não aparece tanto. Não aparece tanto. Ali até os 6, 7 anos aparece, só que ainda é muito grande a evolução, né? De alguns meses, por exemplo, com 7 anos. Né? De 6 para 7, por exemplo, a gente conquista muitas coisas em nível cognitivo, inclusive uma capacidade de juntar letras e né, conseguir ler e conseguir escrever. Por isso que é tão importante a gente seguir também essas orientações que são baseadas no desenvolvimento, né? São os 3, 4 anos. Vocês acharam que os terríveis 2 anos eram o maior ponto da infância das crianças, mas tá longe disso. Tem muita coisa pela frente. Tem. E aquilo, né, de que cada fase do nosso filho é a melhor e a pior fase... Fica muito escancarado. Né? As minhas amigas, mães de crianças de 4 anos, dizem que os 4 anos são, então, enlouquecedores. Né? Então, mães de crianças da pandemia, tudo isso que a gente conversou um pouquinho também. Claro que isso também traz uma grande implicação, mas é um baita desafio deixar o seu filho ir um pouco além... ver ele com uma vida própria, ver ele menos dependente de ti, né? Ver ele com vontades próprias, daí vem ainda um pequeno tirano, tem nessa fase, sim né? E ele tá construindo uma identidade dele, ele já mostra com o que ele se identifica, né? Então, essa fase... É a fase das identificações maiores também, e depois com 5 anos vai ser nas relações daí, com mãe, com pai, né? Mas ali a princesa preferida, né? O herói preferido, tudo isso tem a ver com a formação também de identidade. E é muito fofinho. E às vezes muda super rápido, né? A Gabi, então, foi da Bela para depois a sereia, e daí a bailarina. E o unicórnio. E aí o unicórnio. E aí vai indo muda assim. Muda muito rápido. Uhum. Acho que temos um episódio, dona Letícia. Acho que temos. Então tá, não se esqueçam, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com pais, com mães, com cuidadores, com todo mundo. E mandem... ideias, sugestões lá nos nossos Instagrams ou até mesmo no canal do YouTube, né? Comentem. Estamos olhando tudo. E a gente está interessado em saber o que vocês querem saber. Se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão. E é isso. @psicoleticiafranco, @paisjovem, podcast sobre filhos, @gmail.com. E até a próxima. Valeu!